O pior aconteceu. O que tínhamos mais medo se tornou realidade. Chegou o fim do lendário herói da Marinha, Garp. E com o fim da antiga era, a nova era surge. O futuro da Marinha mudou drasticamente. Então, se você quer saber sobre tudo isso, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o novo capítulo 1088 de One Piece foi pra mim um dos melhores que eu já li e também um dos mais tristes. Eu não sei se eu fico triste ou animado com o futuro da obra, mas o que com certeza iria me deixar muito mais animado é ver você deixando o like nesse vídeo. Eu gosto muito de fazer os vídeos pra você, mas sinceramente dá muito trabalho, então o seu like é uma amostra de que esse trabalho realmente está sendo aproveitado. Então eu conto muito com seu like. E com isso, vamos então para One Piece 1088, chamado A Última Lição. O capítulo inicia com um flashback no antigo quartel-general da Marinha, onde ficava a antiga Marineford. Garp está dando uma aula para os novos marinheiros, e Koby também está na aula, quando ele ainda era mais novo e ainda tinha a mesma aparência do arco do East Blue. Garp então começa a aula para todos os novos marinheiros. Ele diz que há um bebê e um velho presos em uma ilha, e você tem apenas um barco que comporta apenas 2 pessoas, ou seja, você só poderia salvar uma pessoa, já que com você no barco que só suporta 2 pessoas, há apenas um espaço sobrando. E vamos simplesmente esquecer que o velho poderia pegar o bebê no colo e ir ocupando apenas um espaço, e pensar que cada um ocupa um espaço para fazer sentido. E com isso, Garp pergunta a eles quem eles salvariam, o bebê ou o velho. Koby responde que ele desceria do barco e deixaria os dois sobreviverem, mas Garp furioso joga um giz no Koby, gritando que está errado. Garp diz que o velho não tem muito tempo de vida sobrando de qualquer maneira, então era melhor ele e o bebê sobreviverem, porque eles ainda têm um futuro pela frente. Garp grita perguntando para eles o que um marinheiro faz, e logo em seguida responde que é para salvar o futuro das pessoas. Então o bebê e eles possuem muito mais futuro do que o velho, e por isso eles devem se salvar, deixando o velho para trás. Após a aula, Garp é repreendido por um instrutor da marinha. Ele pede ao Garp para nunca mais ensinar essas coisas, já que a vida de todas as pessoas são iguais. Mas Garp discorda dizendo que o futuro dos jovens não tem limites. Esta é apenas uma introdução do que vem por aí nesse capítulo. Isso mostra perfeitamente como Garp enxerga a nova e a antiga era. Ele sabe que a nova era é o futuro, e se a antiga era precisa ser sacrificada para isso, ela deverá ser. Não é uma mentalidade totalmente certa, mas é a que ele acredita. E pelo simples fato dele colocar a vida dos mais jovens acima da dele própria, já torna o Garp um personagem muito mais incrível. Em seguida, mudamos de cena para outro flashback, desta vez em Amazon Lily, após o incidente de Boa Hancock alguns dias atrás, onde o Koby foi capturado pelo Barba Negra. Barba Negra concorda em deixar Amazon Lily, no entanto, ele está levando 800 marinheiros e um navio de guerra com ele. O vice-almirante Yamakiji apenas fica parado e observa Barba Negra levando todos esses marinheiros como reféns, já que o quartel-general da marinha não deu permissão para lutar contra o Yonkou. No entanto, Koby não se importa com as ordens e se aproxima. Algo muito interessante aqui é que o vice-almirante Yamakiji tenta pará-lo, porém um outro marinheiro fala no seu ouvido que o Koby é um membro da SWORD, e por isso ele permite que o Koby se aproxime do Barba Negra. Isso é interessante porque nos mostra que os membros da SWORD, como já havíamos visto antes, não precisam seguir ordens de superiores e podem agir por conta própria, por mais que eles possam ser punidos depois disso. Mas Koby então oferece a Barba Negra para levá-lo como prisioneiro no lugar dos 800 marinheiros, e Barba Negra apenas responde que ele está se superestimando demais. Com isso então, a cena acaba, e como já vimos, Barba Negra provavelmente aceita a oferta do Koby, já que ele o levou como refém, e foi isso que criou todo esse incidente com Garp e a SWORD, indo até Hachinosu, a base do Barba Negra, para resgatá-lo.
Mas então o capítulo nos leva de volta ao presente, com o Avalo Pizarro estando prestes a esmagar o navio da marinha com sua mão gigante após assimilar a caveira de Hachinosu com a sua frota. Todos no navio do Garp estão em pânico, eles atiram na mão gigante, mas nada consegue detê-la, e com isso eles até mesmo pensam em pular no mar para sobreviver. Enquanto isso, Garp está caído no chão da ilha após a última troca de golpes com a Aokiji, e Kobe está desesperado. Ele vê de longe a mão prestes a acertar o navio de seus companheiros e grita que se ela descer, centenas de vidas serão perdidas, e grita para o Garp perguntando o que eles podem fazer. Garp, então caído no chão, diz para o Kobe, para o Gruz e para o Helmeppo que eles podem salvar o navio e começa a traçar um plano para eles. Ele fala que vai criar uma abertura rápida e nesse tempo o Kobe deve destruir a mão gigante. O Gruz então deve proteger o navio dos escombros que a mão gigante destruída irá criar e o Helmeppo deve garantir que ninguém fique no caminho dos dois. Ao ouvir isso, Kobe fica chocado. Ele então grita que não pode destruir algo tão grande, mas Garp o interrompe. Garp olha no fundo dos olhos de cada um deles e diz que durante uma batalha, as decisões devem ser tomadas em um piscar de olhos, e dizendo isso, ele grita para todos agirem logo. Então todos os três imediatamente seguem as ordens do Garp. Os piratas, ao verem eles agindo, começam a rir, pensando que Kobe, Helmeppo e Gruz não podem fazer nada sem o Garp. E também dizendo que o Kobe pode até ser chamado de herói, mas não passa de um pirralho. Enquanto isso, Kobe e Gruz continuam avançando, enquanto Helmeppo fica um pouco mais atrás, dando assistência. Gruz pergunta a Kobe por que o Garp confiou nele para destruir a mão gigante. Ele se pergunta se o Kobe tem uma bomba ou algo parecido para destruí-la, mas Kobe apenas responde que não tem nenhuma arma, mas vai ver o que ele pode fazer, deixando o Gruz muito apreensivo com isso. Enquanto eles correm, os piratas atiram neles, mas Helmeppo, se lembrando da ordem do Garp de proteger o Kobe e o Gruz, bloqueia uma bala com sua espada e se envolve em uma explosão. Kobe fica preocupado para ver o que aconteceu com seu amigo, mas Gruz manda ele continuar e não olhar para trás. Enquanto isso, Garp, com dificuldades, se levanta para encarar a Aokiji, que também já havia levantado e estava parado em sua frente. A Aokiji zomba do Garp perguntando o que ele planeja fazer com todos esses ferimentos graves, mas Garp responde que são apenas feridas superficiais. A Aokiji vê a expressão ainda determinada do Garp e diz que estava se preocupando à toa, mas assim que diz isso, Garp imediatamente dispara. Ele soca a Aokiji, o mandando para o chão, se movendo tão rápido que o Aokiji fica surpreso. Após isso, Garp então sai pulando pelos telhados em direção ao crânio da caveira onde está Avalo Pizarro, deixando o Pizarro muito preocupado. Ele se pergunta por que Garp está se aproximando dele e não indo em direção ao navio para o salvar. E com isso então, Garp acerta a caveira em um golpe massivo chamado Galax Divide, que divide o crânio de Hachinosu em dois, deixando até mesmo o corpo real do Pizarro gravemente ferido com sangue saindo de sua cabeça. Enquanto isso, Gruz e Kobe avançam com a abertura do Garp. Kobe fica emocionado com a ação do Garp e gritando que vai corresponder às suas expectativas, ele pula em direção ao braço gigante que estava prestes a destruir o navio. Nesse momento, Avalo Pizarro estava com dor e totalmente furioso, mas ele ainda consegue se mexer. Então ele grita com Garp que não irá desistir só com isso, e manda ele olhar enquanto destrói o navio. Então ele balança a mão para baixo para esmagar o navio do Garp como vingança. Porém, estranhamente, o Garp estava muito tranquilo, e até mesmo estava rindo enquanto ele começa a se lembrar de seu passado quando Kobe e Helmeppo se tornaram marinheiros. Nesse novo flashback, Garp está conversando com Helmeppo no campo de treinamento. Garp notou que Kobe melhorou muito rápido, mas ele tem uma quantidade anormal de lesões nas suas mãos e nos seus ombros, e ele estava com elas
todas enfaixadas. Helmepo então diz para o Garp que Kobe lhe pediu para não contar isso para ninguém, mas o fato é que o Kobe sabe que tem menos habilidades de luta do que uma pessoa normal, então para compensar isso, ele decidiu que precisava treinar 200 vezes mais do que as outras pessoas. Kobe diz que precisa treinar muito para ser um marinheiro poderoso que poderá proteger todo mundo, e é por isso que ele está cheio de ataduras pelas mãos e nos ombros, porque ele anda treinando sozinho. Garp fica impressionado ao saber disso. Ele fala que o seu treinamento já é duro o suficiente, e mesmo assim ele ainda está treinando mais. Helmepo então diz também que o Kobe tem treinado secretamente todas as noites, socando o saco de navio de batalha do Garp continuamente, mesmo que as suas mãos já estivessem encharcadas de sangue. E esse é o mesmo local com os mesmos navios que Garp e Aokiji treinavam também socando no passado. De volta então ao presente, Garp está sorrindo enquanto se lembra daquele treinamento. Todos os piratas estão rindo do Kobe, dizendo que não há como ele parar a mão gigante. Os piratas dizem também que o título de herói deve ter subido pela sua cabeça, mas Kobe está prestes a atacar a mão gigante. Todos os marinheiros gritam para o Kobe desistir e fugir logo, enquanto Avalo Pizarro está determinado e confiante para acabar com todos eles, dizendo que mesmo que eles pulem no mar, o Aokiji irá os congelar. E com toda essa pressão, Kobe prepara seu punho com haki, saindo até mesmo raios negros, o que mostra que Kobe também é usuário do haki do rei, e gritando para seus companheiros que se ele não fizer isso, todos morrerão por sua causa, ele acerta um enorme soco no braço do Avalo Pizarro, chamado Honest Impact. Kobe dá um soco e destrói todo o braço gigante de Pizarro, partindo ele ao meio, fazendo Pizarro gritar de dor, porque seu braço verdadeiro também foi quebrado com um golpe. E aqui vemos pela primeira vez a verdadeira força do Kobe. Ele é tão forte a ponto de dar um soco poderoso desses. Além disso, como eu comentei antes, seu soco libera raios negros. Então Kobe é mais um personagem que possui todos os 3 tipos de haki. Kobe na verdade é uma versão do Garp, só que atualmente. Ele é muito forte, tem um haki poderoso e a determinação da marinha, sabendo diferenciar o que está certo e o que não está. Realmente a nova era de One Piece está tão forte e interessante quanto a antiga. Mas continuando, após o golpe, Garp está rindo em lágrimas, enquanto Helmepo, Gruz e todos os marinheiros ficam chocados. Gruz grita para o Kobe perguntando desde quando ele tem essa força, mas então os destroços do golpe começam a cair e Gruz precisa usar uma técnica chamada Clay Web para criar uma rede gigante de argila para parar as pedras que caem e salvar o navio. Kobe, Helmepo e Gruz então acabam caindo em segurança no navio do Garp, com Helmepo chorando emocionado com a força do Kobe. Todos os marinheiros, ao verem que estavam salvos, e também com Kobe, Helmepo e Gruz a salvos no navio, começam a comemorar, agradecendo aos 3 e dizendo que agora só falta o Garp para eles fugirem. Porém, Garp faz uma ligação para todos no navio de batalha com Dendemushi. Ele manda todos seguirem em frente e se afastarem de Hachinosu, porque ele irá se virar sozinho por ali, já que o mais importante era todos eles estarem a salvo. Todos ficam tristes e Kobe até mesmo manda eles virarem o navio para voltar, mas o Garp continua falando. Ele diz que esse dia será um dia conhecido como uma verdadeira ameaça aos piratas, e finaliza mandando todos seguirem em frente, porque todos eles são o futuro da marinha. E vemos então o que aconteceu com Garp. Ele está deitado no chão com uma lâmina de gelo cravada no peito. Ele está cercado por todos os piratas do Barba Negra e pelo Aokiji. Garp, apesar de estar sendo congelado, ainda está rindo enquanto o gelo se espalha em seu ferimento. Vemos também o rosto de Aokiji, que parece estar triste, e enquanto essa cena acontece, o narrador começa a dizer:
No jornal do dia seguinte, o lendário herói vice-almirante Garp foi declarado como desaparecido em Hatenosu depois do resgate bem-sucedido do jovem herói Capitão Kobe, e também ganharia a atenção do mundo o incidente de Egghead, no qual o Yonkou Luffy do Chapéu de Palha enfrentou um cerco na Ilha do Futuro. E então, com essas palavras, vemos que os navios da marinha estão chegando na Ilha de Egghead. E essa atitude do Garp foi tão simbólica que fez esse ser um dos meus capítulos favoritos, apesar de triste. Tudo começou com Garp dizendo que os mais velhos precisam se sacrificar pelos mais jovens, e termina exatamente dessa mesma maneira. O Garp, um marinheiro da antiga era, se sacrificando para que o futuro da marinha continue bem, os mais jovens com mais futuro pela frente. Isso é muito simbólico e torna esse capítulo muito especial. O Garp gritando que eles são o futuro da marinha, enquanto dá gargalhadas ao ver que eles estão bem, por mais que ele tenha se sacrificado por isso, é uma das cenas que eu vou lembrar para sempre. Isso com certeza irá causar uma mudança gigante no mundo. Kobe buscará vingança, do mesmo jeito o Luffy também. E assim, o paralelo que eu gosto tanto de comentar com vocês está feito. Luffy e Kobe contra Barba Negra, recriando a Batalha de God Valley. Além disso, apesar do Garp estar cercado pelos piratas do Barba Negra, eu não acredito que ele morreu ainda. Isso é muito semelhante à suposta morte do Jaguar de Sal, que foi congelado pelo Aokiji da mesma maneira, e hoje sabemos que ele está vivo. Além disso, não foi mencionado que Garp morreu, apenas que ele desapareceu. E eu também continuo com a minha ideia de que o Aokiji não é mau, ele está apenas atrás da justiça que ele acha ser verdadeira. Eu comentei um pouco disso com vocês com os últimos capítulos e também podemos ver isso claramente na expressão dele, que ele não está feliz com o destino do Garp. Mas, de qualquer forma, essa parte da história está finalizada por enquanto. Não acho que veremos mais sobre isso no próximo capítulo, porque o foco agora é o que vai acontecer em Egghead. E bom galera, esse capítulo pra mim foi incrível e também foi muito triste, mas eu quero saber o que você achou dele. Deixa aqui nos comentários qual a sua nota para esse capítulo. Eu também espero muito que você tenha gostado do vídeo, e se você gostou, eu peço para você deixar o seu like porque isso é uma ajuda super gigantesca pra mim. E também, se você quiser continuar recebendo mais capítulos como esse toda vez que sair um novo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim todos os novos vídeos de capítulo vão chegar aí pra você. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!